E aí pessoal, beleza? Ando meio sumido, preguiça dos infernos de fazer vídeo, mas vou fazer um agora rapidinho pra vocês sobre um assunto que eu já queria há um tempo. Preconceito no humor. Preconceito no humor. Tem, não tem? Vale, não vale? Que limites tem? Por que diabos esse politicamente correto anda enchendo tanto o nosso saco e impedindo a gente de fazer piada e de curtir com tranquilidade, de curtir, de fazer os outros rirem e de divertir com ou sem compromisso? Tem se discutido muito sobre o humor, seus limites, o que pode, o que não pode falar, o que pode fazer piada, o que não pode. E eu sou, a variar, radical em relação a isso. Eu acho que pode fazer piada de tudo. O humor tem uma função primordial. Houve uma ocasião em que eu estava com a minha namorada e estávamos eu, ela, 3 amigas, sendo que 2 delas eram um casal, né? Eram lésbicas, eram casadas e tal. E a minha namorada na época estava dizendo que saía muito com a chefe dela, que tinha saído, que ligava para sair, que marcava de sair. E eu fiz uma piada, né? Falei, você e sua chefe, né? Dando obviamente a entender que as duas tinham alguma coisa. Nossa, eu recebi um olhar fustigante de uma das meninas que era um casal, né? Aquele olhar assim, né? Tipo, tá fazendo piada com o sapatão, não pode fazer piada com lésbica, não. Eu fiquei até encolhi, fiquei meio quieto, ela não falou uma palavra, mas aquele olhar me fuzilou, assim. Não consegui entender o porquê, assim. Mais tarde eu fiquei até pensando, será que foi uma piada de mau gosto? E eu fiz um exercício que é substituir na minha cabeça a situação para que, se fosse um homem, quer dizer, se fosse o chefe dela um homem e tivesse chamando ela para sair, tarará, que problema teria eu fazer piada? Nenhum. E também não tem de eu fazer sendo mulher, quer dizer, não houve preconceito nenhum, não houve nada, foi uma piada que, enfim, você pode dizer se foi engraçado ou não, mas enfim, não foi uma coisa que ofendeu, não foi uma coisa que denegriu, não tinha o objetivo de denegrir as lésbicas, os gays, os transexuais, LGBTYXH, não tinha nada, não tinha nenhuma agenda. Mas vale sempre fazer esse exercício, né? Quando você quer verificar se uma frase sua, uma piada sua, no caso, se ela foi preconceituosa, uma das formas de identificar é justamente essa: troca o sujeito por outro e vê se vai soar feio, né? Se não vai ficar legal. E é o que acontece, por exemplo, com o caso também que é comum, e nós ateus temos sofrido muito, né? É comum pessoas chegarem e dizer, porque os ateus são imorais, porque os ateus não tarará, porque... Pega essa frase e substitui porque os negros não têm moral, porque os judeus não... Pô, fica feião, né? Quer dizer, então aí é que tá, 2 pesos e 2 medidas, né? Para os ateus pode falar, mas para os judeus, para os gays, não pode vir um patrulhamento, vai tiro, granada em cima, porque não podia falar. Então é bom sempre fazer esse exercício. E mesmo, agora há pouco eu fiz uma piada no Twitter, que foi anunciado, né? Botei a notícia anunciada, a primeira mulher presidente do FMI. E eu escrevi do lado, agora mesmo é que o cartão de crédito dos países vai estourar, por causa da crise mundial e tal. De novo, foi uma piada cujo gênero estava no centro da brincadeira, quer dizer, o fato da mulher ter esse estigma, que eu acho que é embasado, né? Mas você pode achar que não, que se é conceito ou se é preconceito. Eu acho que é um conceito, né? Porque ele foi construído em cima de fatos, ainda que não, né, a gente não tenha necessariamente alguma coisa muito científica, talvez tenha, não sei. Mas enfim, foi uma piada baseada num senso comum de que as mulheres gastam muito cartão de crédito, né? Isso é um senso, é uma coisa que... né, e não é nada que seja, assim, sei lá, aviltante, né? Eu não considero isso aviltante. Mas talvez muitas feministas, daquelas radicais e tal, podem chegar e dizer, isso é preconceito com a mulher e tal. Foi uma piada e... Aliás, curioso ou não, a maioria dos comentários positivos, das risadas, dos curtir, né, foram de mulheres lá no meu Twitter, no meu Facebook. Quer dizer, não tem problema nenhum. Eu acho ridículo esse tipo de combate, esse tipo de patrulhamento ideológico que tem acontecido. Agora, se você não curtiu, se sentiu ofendida ou qualquer coisa assim, pô, não curte, não me segue no Twitter, não, entendeu? Aconteceu uma coisa com o Rafinha Bastos. Ele, no stand-up dele, ele fez uma piada. Eu não vi, não sei nem se é engraçado, enfim, mas ele fez uma piada sobre uma mulher, alguma coisa assim, me perdoem a imprecisão, que sobre uma mulher que era tão feia, tão gorda, tão sei lá, tão ruim,
pedia para ser estuprada ou sequer conseguia ser estuprada, enfim. Às vezes no contexto a piada pode até ter sido interessante, sei lá, não sei, como eu falei eu não vi. Mas meu irmão, foi uma gritaria infernal das feministas que, sei lá, falta de rola, falta do que fazer, aí em vez de vai queimar sutiã, eu sei que vão descer além em mim, mas que se explodam, não tô nem aí, quero que vocês vão pro cacete. Se não gostarem do cacete, vão pra o que vocês gostarem também, eu não tô nem aí. O fato caíram de cima, fizeram passeata, colaram cartaz lá na porta do teatro que ele fazia o show, enfim. Liberdade de expressão, beleza, show de bola, vai lá. Mas é estúpido, caralho, é estúpido, é imbecil. A piada pode até ter sido ruim, mas dizer que o cara foi machista por causa disso é estúpido, é imbecil, é falta de QI. Ele faria uma piada parecida sobre um homem também. O cara é tão feio que vive tocando punheta, sei lá, o cara pode fazer a piada que ele quiser, não torna ele machista por causa disso. Ele está lidando com, e a gente diz que o humor não tem ciência, né? Mas ele tem alguns, quer dizer, ele lida com o absurdo, ele lida com contrastes, ele lida com mudanças drásticas, é assim que se faz humor. Às vezes com um pouco mais de sutileza, com tabus, né? Por isso que tem piada de viado, piada de não sei o quê. Por quê? Porque é um tabu. Piada de português, você pode trocar português por, sei lá, qualquer outra coisa. Mas é a questão do absurdo, né? Isso faz parte da piada. E a pessoa não é machista por causa disso. Você pode não gostar da piada, você pode achá-la de mau gosto. Agora, pô, vai mal que fazer, vai lavar a louça. Em vez de ficar de pederastia fazendo passeatinha porque o cara fez uma piada de estupro, entendeu? Aliás, eu vi até um tempo atrás um artigo de um cara que até que faz humor, né, dizendo que não, falando mal do Rafinha, dizendo que não, tem coisas que não se faz piada. O caralho que não. Faz piada de tudo, o humor tá aí pra isso. A gente fez piada, quer dizer, a gente, que eu digo a sociedade, fez piada do Ayrton Senna quando ele morreu, ele era ídolo nacional. Aquele negócio de qual era a bebida preferida dele, batida de coco. Eu lembro até hoje das piadas porque eram boas, eram engraçadas, era humor negro. Era. Mas, meu irmão, se a gente não tem a capacidade de rir das nossas desgraças, então, puta que me pariu, vai todo mundo tomar antidepressivo, enfiar o dedo no cu e rasgar. Então, deixa o humor trabalhar, piada de humor negro, se você não gostou, não passa adiante, não ri. Agora não fica de viadagem reclamando da vida, dizendo que não pode falar de tais coisas. Pode falar do que quiser. Às vezes esse mesmo artigo elogiou o Family Guy, que é como é que é o nome em português? É Uma Família da Pesada, que aliás é o meu programa favorito da TV de todos. E o cara que diz que não se faz de humor em determinados assuntos, se elogia uma Família da Pesada, tá chapadão, porque o Família da Pesada faz humor sobre estupro, pedofilia, sobre, cara, meu irmão, os assuntos mais racismo, eles pegam pesado e zoam pra cacete. E é muito bom. Então não tem essa porra de ficar dizendo que não pode fazer humor sobre determinados assuntos. Vai se fuder. Outro assunto que a gente fazia piada também, que não podia, foi a época das enchentes que comoveram todo mundo aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Pessoal, um amigo meu fez uma piada, eu até retuitei, que era só o submarino faz entregas em Petrópolis. Telefantasy, fantasias de Aquaman e de sereia vão bombar. Quer dizer, pode até dizer que a coisa não tem graça, mas enfim, eu achei legal, achei engraçado. É do humor negro, mas que se exploda. A gente tá aí pra rir, pra se divertir também. Isso não faz as pessoas insensíveis ou seres não pensantes. Eu ajudei na campanha, muitas pessoas amigas minhas também ajudaram na campanha lá. Tem até um usuário aí do YouTube que o pessoal, até amigos meus de YouTube e tal, outros vloggers, começaram a descer a lenha, porque o cara fazia umas piadas meio pesadas, acho que não sei se era sobre negro, eu sei que só uma coisa assim, dizendo que era crime, que isso passava do limite. Bom, se passa do limite ou não, eu não sei. Enfim, se quiser denunciar para o Ministério Público, fica à vontade. As questões legais, os advogados, os juristas que analisem, eu não sou do ramo, apesar de ter uma boa noção desses limites, mas enfim, não vou aqui falar sobre quem passa desse limite legal da injúria, da calúnia. Enfim, isso aí é uma questão, um outro assunto, é muito específico, é técnico, jurídico, não é uma coisa que a gente vai falar aqui de moral, de certo e errado. Para quem faz esse tipo de humor ruim, com alguma dose de preconceito, a coisa simplesmente perde a graça, fica sem graça. Eu vi uns cartoons feitos por uns iranianos, eu acho, sacaneando os judeus. Aí tinha um cara, tipo Spy vs Spy, aquele cartoon, um cara com um nariz enorme, escrevendo com o nariz a história do Holocausto, né? Aí escrito Pinóquio, quer dizer, sacaneando os judeus porque costumam ter nariz grande e dizendo que eles escreveram uma falsa ideia do Holocausto. Pra mim, aquilo não teve graça.
E é o que costuma acontecer quando o humor tem uma agenda. E é assim que a gente consegue identificar, na minha opinião, quando a coisa, primeiro, passa do limite da graça, e segundo, passa do limite do objetivo do humor. Que tá bom, inicialmente é entreter, mas também como diria o Chaplin, eu usei essa frase já em outro vídeo, vou repetir aqui, que através do humor nós vemos no que parece racional o irracional, no que parece importante o insignificante, e também desperta o nosso sentido de sobrevivência e preserva a nossa saúde mental. Essa frase do Chaplin eu vou repetir de novo aqui porque ela é maravilhosa. Então, na verdade, um cartoon desse ele realmente não tem graça. E é assim que você define o bom humor do mau humor, é quando ele não tem graça. E quando ele é cheio de preconceito, cheio de ódio, ele fica estúpido, fica escroto, fica imbecil, fica sem graça. De novo, não vou entrar nas questões legais, mas fica ruim de consumir. Então, esse tipo de cara, como esse outro imbecil do YouTube aí, que eu sequer quis nem participar, não quis nem entrar, eu não me deu o trabalho nem de falar mal no canal dele. Porque eu acho que esse tipo de pessoa, ela merece o ostracismo que tem, o que devia ter. Ela devia ficar lá quietinha no canto dela e ninguém dá atenção, porque o que ele quer é atenção. Enfim, o vídeo está ficando longo, era para ser rapidinho. Beleza, pessoal. Obrigado por assistir, prometo fazer melhores vídeos e mais vídeos no futuro. Fui!